Boa tarde a todos, né? Desejar uma boa tarde para vocês. Estamos aqui de volta, agora são 17 horas, nossa live aí voltou. Se caso a câmera não tiver posicionado como deve ser, aí vocês nos perdoam, mas o importante é que a Bíblia esteja aqui. Então, para que vocês vejam a Bíblia daí com uma visão mais ampla, vamos fazer o seguinte. A minha mesa, por enquanto, ela é provisória, mas até o Senhor preparar a definitiva, uma Bíblia sobre a outra, a palavra fica mais forte e vocês irão ver a Bíblia por aí. Eu pedi ao Senhor Jesus que me enviasse uma palavra, porque ultimamente estão surgindo pastores e profetas, e um debate agora é o tal do profeta, né? Mas parece que tem pastores na plataforma que acham que quando ele está com sucesso, a santidade é dele, a palavra é dele, o poder é dele, a elevação é dele. E quando Jesus levanta outro, ou Deus levanta outro, aí o outro que Deus levanta é tudo do diabo. Tudo que esse pastor faz é de Deus. Tudo que o outro faz é do diabo. Parece que Deus ultimamente está sendo obrigado a fazer uma só pessoa crescer. Ninguém mais pode crescer com a gente, porque são os escalados que se acham que só eles podem crescer, só eles são pastores, só eles têm a sabedoria da Bíblia. E disse o Pai amado para mim que essas coisas estão erradas. Por que estão erradas? Só um minuto aqui, irmãos. O inimigo quer me aborrecer, mas não vai me aborrecer, não. Porque o Senhor falou, tá bonito. Se não tiver melhor, vocês não desculpam. Porque o Senhor me trouxe aqui no livro de Jó. Eu queria ir para o livro de Ezequiel, mas tem muitos pastores hoje que estão aborrecidos para fazer a obra, mas nós vamos conseguir. Parece que tem muitos pastores que acham que profeta é só Jeremias, né? Que profeta é só Isaías, mas existe um profeta que passou pelo aperto e é engraçado que ele deixou aqui, ó, ele foi até o pó, ele foi humilhado, mas ele deixou um versículo no capítulo 41 e aqui, ó, no verso 10, olha aqui. No capítulo 41, no verso 10, esse profeta falou assim, ó: acaso não será um homem derribado só em vê-lo? Ninguém tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Ele só te fez uma pergunta. Aí você fica me perguntando, que profeta foi esse? Esse foi um profeta, ele foi um discípulo, ele foi um provado, ele foi um derrotado. E quer saber de uma coisa? Que ele foi derrotado para ser levantado depois. Porque nós chegou numa fase que só eu, tudo que eu faço é santo. Tudo que eu te ensino é certo, mas tudo que fulano te ensina é errado. Profeta Cristina Fontes Maranhão, Jesus está dizendo e mandando dizer para você que não é profeta do demônio, de acordo com esse profeta que até em terra teve no estádio de humilhação e provação, mas foi na humilhação e na provação que ele foi exaltado. Aí você me pergunta, que profeta é esse? É esse profeta que sofreu, que foi até o chão, perdeu riqueza, perdeu posses, perdeu mulher, perdeu filhos, perdeu fazenda. Com certeza, na época, não sei qual era o dinheiro deles, mas deve ter perdido o dinheiro e deixou essa lembrança para nós todos no verso 10 do capítulo 41. No verso 10, ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo.
Quem, pois, é aquele que pode erguer-se diante de mim? O que significa isso? O que esse profeta quer te perguntar? O que ele quer nos alertar? Ou o que ele não quer nos ensinar? Tem como, quando Deus manda derribar, tem como há alguém que se consiga ser tão ousado e corajoso, eu chamo isso de atrevido, de usar de atrevimento e querer se erguer diante de Deus, se não for por intermédio da autoridade do Senhor? Não tem. Mas quem foi esse profeta que falou isso? É engraçado que no começo lá está escrito assim, no verso 1: podes tu com um anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Pode meter-lhe no nariz uma vara de junco? Tem como? Aí o Senhor está perguntando aqui para você, esse profeta, tem como você, ou pode, né? Pode tu, está fazendo uma pergunta. Tem como você apanhar o crocodilo com um anzol e travar na língua com uma corda e pode meter-lhe no nariz? Tem como? Não. Não tem. Porque a vara que está no anzol, com certeza, ela é mais fina e com certeza ela deve ser mais fraca do que o crocodilo. Mas só que eu não posso, mas o poderoso pode. Ah, você viu o que o profeta falou? Tem como. Para você não, mas para mim tem. O que significa isso? Que quando Deus, ele dá uma palavra para levantar, não tem quem, pode, ir contra Deus, ou se erguer, ou se sentir, ou se elevar, ou brigar, ou desafiar a Deus, não tem como. Não tem como. Aí você me pergunta, que profeta é esse? Ele é um profeta. Todo mundo fala que não, mas ele era um profeta. E esse profeta, ele foi provado ao pó. O que significa esse pó? Estágio de humilhação. Ele foi até o pó, do jeito que derrubaram ele, da forma que humilharam ele. E lá no pó, ele percebeu e reconheceu que não teria como ele se reerguer diante daquele que é todo poderoso, porque quem faz você levantar é ele e quem faz você derrubar é ele. Aí eu falei, Jesus, mas como que eu vou falar isso com o sábio? Ele falou, o Senhor falou para mim, vai você no Novo Testamento e lembra das duas parábolas que eu te dei. Uma é a parábola de Zaqueu e a outra é a parábola de Natanael, se não me engano. Um fala que é Nicodemo, mas eu tenho comigo que é Natanael, né? Aí você pergunta e tem gente que confirma, parece que estuda ou não estuda a Bíblia. Então eu vou naquela que eu não estudei a Bíblia. Se você estudou, você vai saber quem foi o personagem que Deus viu debaixo da figueira. E eu falei, Senhor, mas eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer com isso. Ele falou assim, então pula para Zaqueu. Natanael, eu vi debaixo da figueira, porque estava debaixo da figueira. Mas Zaqueu, para me ver, subiu em cima de uma árvore. Desculpa o português, mas ele subiu em cima de uma árvore. E eu peguei e falei, Senhor, mas que negócio é esse? Que segredo é esse? Está nesse profeta. Que se não for Deus, não tem como você se erguer. E o Senhor falou para mim, se continuar tocando nos profetas que eu coloquei para alertar a igreja, eu vou apertar e tirar da onde eu coloquei. E quero ver se erguer diante de mim.
Está aqui no verso 41, não, perdão, no capítulo 41, do verso 10, e agora a Bíblia está aberta aqui para você ver e testemunhar que eu estou tirando da raiz, da fonte da palavra. Aí ele virou para mim e falou, agora compara Zaqueu com Natanael. Eu falei, Senhor, mas o que tem a ver? Que Zaqueu e Natanael não existem, nunca existiu. Falei, então por que o senhor contou Natanael e Zaqueu? Natanael e Zaqueu são duas figuras que eu usei para construir uma parábola para você entender as coisas espirituais, que quem te viu você lá embaixo vai ver você subindo. Porque tem casa eterna que eu fui expulsa. Na época de Caifás, mas na mesma casa que eu fui expulso, eu me retirei. E eu perguntei ao Senhor na casa de uma serva de Deus, que nós estávamos em oração. E nós orando, e eles falando uma palavra, Deus vinha com outra visão, eles cantavam um hino, Deus me vinha com outra figura, em mente, em espírito ou em alma, seja lá como você entende. Eu perguntei ao Senhor, mas como assim? E aí ele me pôs, eu vi na visão, só você que tem visão, nós não temos, mas essa é uma revelação desenhada e ilustrada que Deus me deu, ele de mão para trás. Numa ele se retirava, no outro ele é expulso, num eles tira ele, no outro ele é expulso, no outro eles tira para fora, no outro ele sai de dentro. E eu falei com o Senhor, o que significa? Que pérola é essa que o Senhor quer me entregar? Aí foi que ele falou, pode colocar você lá embaixo, mas vai te ver subindo. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei no templo para poder pregar para os mestres, para os doutores e para os sábios, você sabe aonde que eu sentei? Eu falei assim, eu sei, essa aí eu sei, Jesus. O Senhor sentou no chão. Ele e por quê? Para mostrar aos grandes que são grandes, que quando a gente entra na casa de Deus, ou do meu Pai, a gente não chega como grande. Primeiro senta no lugar onde está o pequeno, e lá no meio do pequeno é que eu vou fazer crescer. Não tem como uma árvore nascer e brotar se ela não for plantada embaixo primeiro. Aí quando eles deu aquele pergaminho, que já foi cena de novela, leu aquele pergaminho, desenrolou, não soube traduzir aquela língua, deu a oportunidade. Aí o Senhor Jesus me mostrou ele mesmo, esse foi o Espírito Santo me ensinando. Ele de mão para trás. E naquela hora ele levantou, olhou para todo mundo. Como ele não viu que ninguém levantou com a oportunidade recebida, então ele, com humildade e sereno, ele levantou e foi até lá na frente, no altar, e traduziu toda aquela língua do pergaminho. Jesus traduziu para os doutores, para os grandes e para o graúdo, a linguagem que estava escrita aqui. Tá vendo? Você tem leitura, mas tem muitos aí sem leitura que dá ensinamento melhores do que o seu, porque não tem só a teologia, a escatologia e a tipologia. Tem o Espírito Santo de Deus na frente primeiro. Esse é o segredo. Aí eu falei com o Senhor, eu entendi. E quando eu me levantei, que eu trouxe a mensagem do Pai, ao invés de eu sentar, eu já desci do altar e fui saindo. E eu falei, por que o senhor não ficou? O senhor saiu? Porque eu tinha obra para fazer lá fora e já sabia que eles iam me expulsar. Então, para eu não chegar a tempo deles me expulsar, eu me retirei antes e, como se diz, concedi a licença. Mas depois que o Pai, o Jesus Cristo, saiu, o povo começou a ir atrás de Jesus Cristo e o templo começou a ficar vazio. Sabe por quê? Aí eu falei com o Senhor, por quê, Jesus? Por quê?
Porque não adianta você ter uma igreja aberta e não ter ninguém que te segue. Esse é o segredo. Tá com a Bíblia aberta, tem a palavra, tem a teologia, não tem o Espírito Santo, não tem seguidores com ele. Jesus disse que vai começar a fechar, viu? Vai fechar só mais um pouquinho para esses que se acham conhecedor. Daqui a pouco nós vamos dar o nome do profeta e todo mundo acha que isso não é profeta. Aí o que aconteceu? Quando Jesus Cristo foi, quem foi o que seguiu Jesus? Aquele que estava lá embaixo? Natanael. Parece. Vamos supor, entre Natanael e Nicodemos. Eu esqueci a história de Natanael e de Nicodemos. Mas vamos lá. Aí ou Natanael ou Nicodemos, de acordo com quem conhece, quem não conhece, aí a criança contando uma história, o adulto que já compreende. Foi atrás de Jesus. E quando chegou lá, viu Jesus fazendo milagre. Aí teve que voltar e contar para Caifás. Você viu o que o mestre está fazendo lá fora? Não. Acabou de curar o cego, mas não acredito. Foi mesmo? Foi. E eu disse, mas não sei o que. Você viu o que o mestre o Jesus acabou de fazer lá fora? O que? Acabou de curar o leproso. O que aconteceu? Natanael ficou curioso. Vamos pôr o Nicodemos como o jornalista, o fofoqueiro. E o Natanael curioso. Natanael ficou tão curioso que ele saiu correndo do templo e foi atrás de Jesus. E quando ele chegou lá, ele falou, como é que é? Antes de Deus chegar aqui, eu já te vi sentado aonde? Debaixo de uma figueira. Ou quer dizer, figueira é uma árvore, debaixo de uma árvore. É. E quando ele chegou lá, ele veio com aquela cara de bobo, né? Para pegar Caifás. Já estava tudo tramado e articulado, estrategiado pelas mãos do poderoso, todo-poderoso. Ele veio igualzinho Jesus, imitando, chegou sem graça, com a cabeça baixinha lá e sentou Caifás, já vi. Ele foi lá tentar conseguir alguma coisa e teve decepção porque o mestre não deu. Ele chegou perto de Natanael e falou, e aconteceu, Natanael? O que aconteceu? O mestre não te deu o que você queria? Enganou o Caifás. Antes de eu falar com ele, ele falou meu nome. E ainda falou aonde é que eu estava sentado. Você quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar mais aqui não, senhor. Eu vou lá atrás deles. Porque vocês ficam colhendo oferta, vocês ficam colhendo dízimo, vocês ficam colhendo ganho. Oh, Jesus, vocês ficam colhendo incenso. E lê tanto, vocês não sabem de nada. Que até agora vocês não conseguiram fazer nada. A não ser guardar a riqueza. Aquele cara não. Além dele dar a palavra, dele fazer milagre, dele levantar, dele derrubar, ele ainda faz efeito qual que você vê a obra dele sendo feita por aí. E com vocês eu não estou vendo nada. Eu só escuto falar, fazer que é bom, nada. Os curiosos vai, ouve o que Natanael fez, ou o que ele falou, ao invés de sair um, saiu mais 3. Saiu mais 2, saiu mais 3, saiu mais 4, saiu mais 5, saiu mais 6. Quando viu, saiu 2.000. Quando viu, saiu 5.000. Quando viu, 10.000. Quando viu, 1 milhão. Quando viu, sem ter como contar, perdeu as contas. E Caifás ficou sozinho, com os puxa-saco, suas ofertas e seus dízimos, como eu disse, impostos e taxas. E o que aconteceu? Quando Isaqueu viu que o templo estava sozinho, ele falou, não estou acreditando, esse cara está ficando tão famoso, tão poderoso, que eu quero conhecer ele. Mas como é que eu vou fazer? Eu sou pequenininho. Eu vou ter que subir numa árvore. Eita, Jesus. Vocês não estão entendendo. Tem gente que se acha tão grande que vai ter que subir numa árvore para ver pequeno crescer. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão. Tem grande que se acham tão grandes que vai ter que subir numa árvore para ver os pequenos crescer. O que Jesus falou para mim. Vocês não estão me entendendo.
Vocês não estão me entendendo. E diz que eu não leio a Bíblia. É só vocês que têm intimidade com o Espírito Santo e conhecem coisas materiais. Que nós aqui não. E o pai está falando, cuidado com pastores que querem likes e que falam mal dos profetas que eu os enviei. Cuidado, não toca, porque vai ter que subir na árvore para ver ele crescer. Ou ela crescer, vai ter que subir, porque está achando que está grande. Jesus está mandando falar que vai derrubar a sua torre de Babel. Guria mesmo, vou mostrar o profeta. E que encaixa na parábola de Natanael com Isaqueu e Jesus Cristo. Deus não coloca poder na sua mão para você ficar acima de todos. Não. E nem para ficar isolado de todo mundo. Não, é pelo contrário. Deus coloca poder na sua mão para você ficar ainda mais pequeno, para que o outro possa subir e ver você fazendo lá embaixo. Porque a raiz é a principal da árvore. E é engraçado que ninguém vê essa, porque a terra esconde. A terra esconde. Porque você não pode trazer sombra para ninguém, mas Jesus pode. Deus pode. O poderoso pode. Agora você não. Vou te mostrar agora mesmo, que todo mundo fala que não é profeta, mas é. E eu já estou encerrando, né? Que a palavra hoje é só essa que precisa, pronto e acabou. Aí eu perguntei a Deus, então me dá a ilustração. Aí ele pegou e começou a falar, me mostrou o portal, o marco da porta, Isaqueu, e como se a porta fosse uma árvore para mim. E ele me fez a visão. E ele me mostrou. Ah, é? Isaqueu. Eu posso até ser pequeno, mas eu vou ver se grande. Porque eu vou subir. Eu vou subir. Isaqueu subiu e quando ele olhou para baixo, ele alcançou Jesus. E mas tem outro segredo. Que antes dele gritar Jesus, Jesus já estava debaixo da árvore e falou, Isaqueu, desce-te depressa, porque eu vou jantar contigo. Você não está me entendendo? Que antes de você chegar ao topo, Jesus Cristo está te chamando de novo, ou Deus está te chamando de novo, ou o Espírito Santo vai estar te chamando de novo. Para quê? Para dar bênção, justiça, castigo, porque a palavra de Deus é a mesma e diante dele ninguém vai se erguer. Quando Isaqueu achou que ia ficar mais alto, está lá Jesus debaixo da árvore, gritando, é Jesus gritando, Isaqueu, desce-te depressa, porque eu vou jantar contigo. Opa, espera! O que significa isso? Que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que te viu você lá embaixo, está te vendo você lá em cima. E com um recado duro. Você pode até subir nas alturas, mas lá você não fica, que eu faço você descer para baixo. E ainda tem mais, que eu te dou uma ordem, eu faço você pegar tudo que tem e repartir aos pobres, para depois vir e me seguir. Você sabe o que significa? Que Jesus está entrando aí para arrancar tudo que ele te deu. Porque você vai ter que dividir aos pobres. Depois que você não tiver nada, aí Jesus Cristo vai aceitar você, seguir ele. Porque atrás de Jesus ninguém vai com mala nas costas. É fardo. Para Jesus, mala, mochila, seja lá o que for, quando carrega nas costas, é fardo. E quando você tem um fardo, não tem como você trabalhar, porque te pesa. Então você não vai ter passos ligeiros quando Jesus Cristo precisar das suas agilidades. E aquele que não ouvir a voz do profeta verdadeiro vai dançar, vai ter que descer da árvore e depois subir para ver o pequeno descer, porque vocês estão se achando grande demais. A parábola de Isaqueu com Natanael é essa. É que não existe nem Zaqueu e nem Natanael, mas também não existe Nicodemos.
Mas todos eles existiu. Mas por que Deus usou o nome Isaqueu, Natanael qual é o outro? E Nicodemos? É para fazer figura na palavra, porque a árvore é Deus. A raiz é Jesus Cristo. Mas o tronco é o Espírito Santo de Deus. Nós só somos o ramo. Preguei heresia, hipocrisia. Por acaso veio aqui um texto sem pretexto que não tenha sentido mediante a voz do Espírito Santo? Não. Foi ilustrado a Bíblia direitinho aqui para você entender. Quem é a árvore? Eu sou a videira e vós sois o ramo. Nós todos somos só o ramo. Quem é nós perante a face de Jesus? Nós somos apenas um ramo. E é raminho pequeno. Porque se Deus balançar a árvore, já era sepultura. Então, o que significa Jesus Cristo chegando no templo e sentando no chão? Significa plantação de uma árvore. O que significa Jesus Cristo em pé, falando com os doutores, já pregando no altar. A elevação de uma árvore, a sustentação ou o nascimento da árvore. E o que significa Isaqueu em cima da árvore? A árvore já erguida. Quem é ela? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a árvore, você é o ramo, ele é a videira, é como uma caneta. Que eu dei uma parábola aqui por uma irmã da caneta e ela não me entendeu. Presta só um minuto. A tampa é o Todo-Poderoso. Este corpo aqui da caneta, o tubo da caneta, olha, aqui é o Todo-Poderoso. Esse aqui é Jesus Cristo, mas o que está dentro ali é a noiva e o Espírito Santo, é a igreja e o Espírito Santo, mas é uma árvore que te confunde. Por quê? Porque no mesmo tempo que Deus, Jesus, é a copa, ele é a raiz de Jessé. E a árvore dele, do mesmo jeito que dá para cima, vira para baixo. A raiz dele está embaixo, mas a raiz dele está em cima. Porque quando Jesus Cristo estava virado de cabeça para baixo, significa que a árvore sendo plantada. Quando Jesus Cristo desceu à sepultura, aquilo ali queria dizer que Jesus Cristo estava sendo raizado. Mas quando Jesus Cristo subiu ao céu, significa que ele estava sendo glorificado. E para você ter honra no ministério de Deus, na obra de Deus perante a Jesus Cristo, você tem que descer primeiro. E tem muitos pastores que estão lembrando de subir e esqueceram de descer. E está achando que Jesus não vai tirar ele do trono, porque o que Deus te deu, Deus não tira. Vamos provar? Quem estava lá em cima mesmo da árvore? Isaqueu. E quem é que Jesus fez descer? O próprio Isaqueu. E quem estava sentado debaixo de uma árvore? Natanael. E quem ergueu Natanael? O próprio Jesus Cristo. Então Jesus Cristo faz subir, mas Jesus faz descer. Tem pastores que dizem que não sabe o que é a árvore do céu. Ao mesmo tempo que está nas alturas, ele está aqui embaixo. Só que agora nós estamos vivendo uma etapa que Jesus desceu de novo e agora ele está em terra e a árvore está embaixo. E para que ele está aqui? Porque ele vai cumprir a profecia de Ezequiel. Não adianta você não querer que ele cumpra, porque você querendo ou não, ele vai cumprir a profecia de Ezequiel, profecias de Jeremias. Porque isso é agora. Quando a pastora, eu chamo ela de pastora dos cadáveres.
Porque quando Jesus deu a profecia para a irmã Cristina Fontes Maranhão, que é profeta de Deus, sim, sabe para onde que ela foi? Para a manifestação de Bolsonaro. Ah, essa eu não perco por nada. Tá, aí aconteceu, a desgraceira quer sair do lugar dela para ir lá pregar, não adianta mais não, porque Jesus já levantou um lá, e se você for se atrever e mexer, Deus vai te cortar. Entendeu? Porque depois que a arca fecha, ou depois que a desgraça acontece, não adianta ir atrás de socorro, porque é tarde demais. Porque o profeta, ele veio para alertar o perigo que a igreja vai passar, o estado vai passar, ou o país vai passar, ou o município vai passar, ou sua família vai passar, para que você se levante em tempo, dobre o seu joelho e vai buscar socorro com o Pai Eterno. Para depois não falar, Deus, por que tu fez isso? Pai, por que tu fez isso? Senhor, por quê? Aonde que foi que eu errei, que eu mereci? Não. É para não ter esse tipo de desculpa que Deus enviou esses profetas de verdade que estão dando recado mesmo de verdade. Porque profeta não veio para agradar ninguém. O profeta veio cumprir a ordem do Pai e o dever seu é aproveitar o recado e ir à obra. O meu pai tinha um costume de falar assim, ó, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem e não se pode trabalhar. E eu falei, pai, e o que significa dia e noite? Fui perguntar ao Eterno. O pai e o Eterno falou para mim, trabalhe enquanto você tem vida, porque depois que a morte vem, não tem como mais você trabalhar. Ou você faz o que você tem que fazer antes que aconteça a desgraça. Porque depois que a desgraça acontecer, já é tarde demais. Ou você corre enquanto a arca está aberta. Porque depois que a arca fechar, não adianta mais não. Agora a arca fechou para Rio Grande do Sul. A desgraça chegou para Rio Grande do Sul. A noite chegou para Rio Grande do Sul, lá vai a pastora do cadáver pregar para morto. O que ela tinha que fazer antes. Agora não precisa dela lá mais não. Ela trocou as ovelhas pelo Bolsonaro, o que ela está fazendo lá agora? O que ela vai fazer lá agora? Ela vou lá adquirir likes. Vou ver se eu resgato meus likes. Vou ver se eu aumento meus seguidores. Mas não adianta. Porque o profeta do Velho Testamento que você condena está te perguntando, tem como? Tem? No verso 10. Ó, quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? De acordo com esse capítulo 41, do verso 10, vamos no verso 11. No verso 11, é a parte B, viu, gente, do verso 10. Mas leia, ó, o verso 10 e o verso 11, é melhor. É melhor. Começa do verso 9 e lê o ato. Se for preciso, lê até o capítulo, para você entender tudo. Mas aqui, o verso 10 e o verso 11, pergunta assim, ó. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Ele está te perguntando, quem é você? Para se erguer, querer ser melhor, querer ser mais, querer ser diante dele. Não tem como. Você está fazendo de tudo. Você está medindo força. Meu pai está falando que pastora Valdirene Moreira Silva está medindo força com ele. E ela vai apanhar. Que quanto mais ela se mete força, mais ela vai apanhar. É que eu fui lá no Novo Testamento, da parábola do Senhor, para voltar aqui no Velho, porque ela vai, mas isso aqui é na época lá. Ah, não, sabe por que ela fala isso? É porque agora Deus passou o sucesso dela para outro, porque ela queria ser a Deus eterno, não tem como. Olha, eu vou falar com vocês. Vocês falam muito da Globo e da Globolixo, sei lá o que você quiser falar. Mas profeta de Deus não é da Globo, viu? Aqui não tem sucesso eterno. Cada época é um que Deus vai honrar.
E cada tempo ele vai separar um para levantar e fazer sucesso. Não é porque Deus te deu 5 anos, 6 anos, 7 anos, que você vai ser a estrela eterna, não. Não. Ainda vai falar que eu estou pregando arte por... Não, espera aí, não. Perdão, Jesus. Vai falar que eu estou pregando heresia e que o que eu estou falando não é texto com contexto. Porque ela quer inventar pretexto. E o Senhor falou para mim, já que é assim, então leva para ela um texto com contexto. Mas eu quero ver qual é o pretexto que ela vai me arrumar. Porque não vai adiantar você usar a Bíblia como pretexto. Que o Senhor falou para mim, se não consertar, vai mudar e fechar o canal, falo mesmo. Teimoso, que o Senhor está insistente. Porque está tocando aonde não deve. E eu falei, Senhor, em quem? Eu tenho que falar nome. Está tocando nos meus profetas. Que eu enviei para ajudar vocês em oração. Porque quando o profeta dá o recado, ele não está te prejudicando. Ele está te ajudando para que você possa levantar em tempo e ir para a oração. Agora Jesus, o próprio Deus, trouxe a profecia para Minas Gerais, para o Espírito Santo e para a Bahia. Ela quer ir para todos os estados e está lá ao mesmo tempo, nos 3 estados ao mesmo tempo para fazer ato profético, achando que ato profético vai resolver alguma coisa em praça pública. Não vai. Porque quando Deus colocou Bolsonaro na cama, eu falei, Senhor, por quê? Ele falou, porque a vez dele passou. Agora quem vai fazer sou eu. Na hora certa, eu trago ele de volta. Vem para deixar, eu entendi tudo. Porque tem coisas que é para você fazer, mas tem coisas que nós vamos ter que afastar para o Pai trabalhar, para quando precisar nós voltar. Se caso a Cristina Fontes Maranhão tiver que sair, Deus afasta. Depois ela volta. Depois da Covid, ela não foi afastada? Quanto tempo foi que ela não trouxe profecia? E ela não falou mal de ninguém. Ela respeitou a hora de voltar. Agora Deus faz voltar e você quer tirar a palavra de Deus do poder? Não tem como. Para você não tem mais jeito. Que o Senhor falou, pastora Valdirene. O senhor está falando com uma senhora. Eu posso até perder o respeito da senhora como pastora, ou pela senhora como pastora. Mas eu não posso perder a presença e pagar o preço amanhã de ter medo, de não ter falado com a senhora, por medo da senhora. Eu gosto, mas não tenho medo, que o Senhor falou, vá e fala. E agora coloca, e ele falou para mim, coloca o dedo na cara e fala que não foi profeta. Teve lá no pó, perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu fazenda, e quem tirou? O diabo. Por quê? A inveja era demais de saber que na terra tinha um que era fiel a Deus. Ele achou ruim? Ele achou doloroso, mas ruim não. Que virava e mexia, ele dava louvor a Deus. Ele entregava adoração ao poderoso. E quando o diabo viu que não pôde ir contra a fidelidade dele com o Pai, Deus devolveu tudo em dobro. Porque quando Deus tiver que devolver, Ele vai devolver tudo em dobro. Mas o Senhor falou para mim que pastora Valdirene Moreira quer ser a rainha Jezabel, que ó, com Deus não pode. Com Deus não pode. Então a pergunta é essa. É essa aqui, ó. No verso 10. Obrigado, Senhor. Agora eu entendi o recado. No verso 10 do capítulo 41, está lá a pergunta: quem é aquele que pode erguer-se diante de mim? Não tem como você erguer diante de Deus, não há como. Porque Ele é a caneta, Ele é a justiça. O Senhor na casa da serva, vou até andar mais rápido. Ele me falou assim, faz uma dinâmica, uma parábola aí para mim. Ele mandou pegar o escorredor de arroz e mandou pôr uma tampa de caneta.
e uma caneta na mão. E eu, o que você quer de mim? E mostrou para a serva, e a serva não entendeu nada, disse que é missionário. Não consigo entender isso. Eu não consigo. Sabe por que ela não entendeu? Porque ela queria que o pão saísse da boca dela. Como não saiu da boca dela, ficou decepcionada e mandou o servo de Deus vazar. É igualzinho a senhora, só quer altar, carteirinha e fama. Compromisso com as almas, né, Catibiribes? Mas Deus me fez uma dinâmica com uma tampa de caneta. Eu vou fazer com a palma da minha mão. Aqui. Um escorredor de arroz. E a caneta na mão direita. Quando ele mostrou para a serva, coloca lá. Como pode, olha, como pode o juiz pescar peixe com a caneta na mão? Não tem como, mas para Deus tem. Por quê? Porque ele me mostrou o escorredor de arroz como uma rede de pescar peixe sem água. Mas cadê a água? Ele não precisa da água. Aí eu peguei e falei, Senhor, mas não tem como, porque a água vai cair e vai embora. Ele falou assim, mas o segredo, o mistério está aí. Eu quero que você traz a rede seca e o peixe na mão. Porque você abre a torneira. E eu abri, a água caiu. E começou a lavar o peixe. Depois que o peixe, a água do peixe, passou pelaquela peneirinha lá, aquele ralinho lá do coido, do escorredor, ele mandou virar o escorredor e continuei com a água. Aí o escorredor virou de lado e eu passei dos furos para cá. E a água começou a encher e a tampa da caneta foi mexendo no fundo. E eu falei, por que isso, Senhor? Porque quem dá vida à igreja é a água do Espírito Santo. E eu quero que vocês tragam o peixe em rede seca. Para quê? Para eu lavar os peixes do lado de fora. Mas quem lava sou eu. E quando eu estou lavando o peixe do lado de fora, eu estou tirando os pecados. Para que depois ele fica dentro da igreja. Do modo que possa nadar. Nadar onde? No Espírito Santo. Mas tem como, Senhor? Tem. Por quê? Porque, Pedro, vocês pescam as almas, mas eu escrevo a história. Quem vai escrever a história é o dono da caneta, o juiz eterno. Quem é ele, o Todo-Poderoso? Você viu como é que na obra de Deus é tudo esquisito, mas é maravilhoso? Porque ele colocou um juiz, advogado, cobrador de imposto, doutor em medicina para trabalhar junto com um pescador. E o juiz com o pescador construíram a mesma história. Qual é a mesma história? É que eles encheram a rede e trouxeram para Jesus lavar. Mas ninguém apontou o pecado de ninguém. Está aqui os peixes, agora o senhor vai lavar. Por isso que Jesus Cristo fez Pedro comer os bichos que desceu no lençol do céu lá no templo de Cornélio. Por quê? Será que é por causa da oração, da tipologia, da escatologia? Não, por causa da obra que foi aprovada. Porque o pedido, a oração, as preces do jeito que sabia fazer, ele fazia, mas ele fazia com oração, com o coração, com a alma. Por isso que foi aprovado. E Pedro teve que ir lá para ver. E Deus está fazendo isso agora. Que está colocando muitos de nós aí para ver como que você está fazendo. E vocês estão rejeitando Cornélio, porque Cornélio não são de acordo com o que vocês querem. Tem que ser do jeito que vocês querem. Porque senão não vai fazer parte do meio de vocês. E que Jesus está colocando é Pedro no meio de Cornélio, Daqui para frente vai ser assim. Vai ter que trabalhar juiz junto com pescador, pescador junto com juiz, para Deus construir a história. E se não for assim, o Pai está falando. Se não for do jeito que eu quero, sabe o que eu faço? Fora da rede. Jesus vai julgar para fora da rede.
só vai trabalhar com peixe unidos. Traíra, trabalha no meio do cascudo, cascudo nada com piau, piau nada com pacu, pacu nada com tilápia, e ninguém acha ruim por ser diferente um do outro. Eles agradecem por estar dentro da mesma água e ainda por estar servindo de pão para os outros. Ao invés de você agradecer a Deus por fazer parte da mesma água, sabe o que você está fazendo? Querendo a água só para si e jogando os peixes para fora. E o Senhor está falando que vai trazer os peixes para a água e tirar você para fora. Porque você não quer pescar como Pedro. Você quer ser o juiz que constrói a história e você não vai construir. Agora já encerrando essa live maravilhosa que o Senhor me deu. Se é para mim, não é maravilhosa. Maravilhosa é para Jesus. Eu encerro aqui com o nome do profeta. Que está escrito, o profeta mais derrubado, que perdeu tudo, deu tudo em dobro. Foi o profeta Jó. Ih, ele não é profeta não. Para você não, mas para Deus ele foi. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus na riqueza, depois na pobreza e depois na riqueza outra vez, mas nunca deixou de colocar Deus no seu devido lugar. Aonde? Acima de tudo e acima de todos. Do soberano, sobre tudo, sobre todos, ao Todo-Poderoso. A mensagem de Deus foi entregue. Que você leva isso como exemplo para a sua casa. E que o Senhor Jesus te abençoe. E o Pai está falando, cuidado com a pastora dos cadáveres. Cuidado com os pastores dos cadáveres. O Pai está falando, cuidado com esses pastores de cadáveres. Cuidado. Está tocando aonde não deve. Nos profetas que Deus nos colocou. Se você teme a Deus de verdade, vai com aqueles que querem a verdade para você. Então segue os pastores de verdade. Aqueles que te guiam com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E vai pelos esses profetas, que na verdade, apesar de falar a verdade, uma profecia que não nos agrada, pelo menos estão falando a verdade e dando o recado que vem lá do céu. Anda com esses, para que você tenha livramento e salvação. E larga esses pastores de cadáveres, porque Deus vai fechar o canal, falo mesmo. O Pai está falando, não deixa de falar. Porque está tocando na profeta ou nos profetas. Se acham que só ela é profeta, só ela que vai ter dom de visão, só ela que tem dom de revelação, só ela que sabe pregar, só ela que sabe cantar, só ela que sabe tirar oferta, só ela que é missionária. Que igreja é essa? Para que eu colocar a ovelha lá se ela já é tudo dentro de uma igreja? Ela é cantora, colhedora de oferta, é missionária, é intercessora, é levita. Gente, pra quê? Ovelha na casa dela não precisa de nada. Ela já faz tudo sozinha, então deixa ela sozinha com as coisas dela pra lá. E segue dos profetas. Que apesar deles ter que falar a dureza, apesar de tudo isso, deles ser obrigado a falar a dureza, segue eles. Porque pelo menos estão falando a verdade. Se vocês estão achando que eu estou mentindo, confere o livro de Jeremias, lá das antiguidades, não tem problema não, Ezequiel, não tem problema ser lá das antiguidades não, mas segue eles, verifica o livro. Mas depois, passa para Coríntios, passa para Hebreus, passa para Tiago, passa para João, o livro de João todo. Não lê só aquilo que beneficia pastores não. Deus está falando aqui, cuidado com esses pastores de cadáveres, cuidado. O Pai falou assim, ó, cai fora. E se alia aos profetas, que são profetas de verdade. Que por mais que te diz a dureza, eles estão dizendo a verdade. Sabe por quê? Quem está mandando trazer essas profecias é o Pai. Apocalipse não é das antiguidades, não. É depois de Jesus Cristo. É depois de Jesus Cristo. E o que você vai fazer com os cavaleiros? Os 4 cavaleiros, o branco, o amarelo, o preto e o vermelho e o preto.
que vocês vão fazer? É a ordem de Deus. Você vai falar para mim que agora o Apocalipse é diabólico? Ô Jesus, nem me perdoa isso, viu? Porque eu tenho medo de blasfemar contra o Espírito Santo, não podia nem entrar lá, mas me dá autoridade para isso. Você vai falar agora que Apocalipse é diabólico? Tudo que está no Apocalipse é diabo? Então, para me encerrar, cuidado, porque a igreja de Laodiceia teve um anjo. Quem tem ouvido, ouça o que a voz do Espírito dizem à igreja. Ou quem tem ouvido, ouve o que o Espírito, ou ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja disse, e ao anjo, o recado foi dado ao anjo. Quem é esse anjo? Pastor. Mas tem uma coisa, que tinha um anjo, viu, na igreja de Laodiceia. E sabe o que Deus fez com a igreja em preso? E o anjo junto, ele vomitou, porque a igreja era morna, nem fria e nem quente. Que tem pastor da época de hoje, que Jesus Cristo vai vomitar, porque é a igreja de Laodiceia. Agora fala, coloca aqui para mim, se Apocalipse é do diabo. Porque se Apocalipse do diabo for do diabo, e você dizer isso, do diabo é você. Porque aí você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Porque João escreveu um recado enviado pelo Espírito na revelação que teve. Mas foi o Apocalipse, foi escrito de acordo que foi escrito o Velho Testamento. Aqui é a ação do Espírito, viu? Deus agiu em espírito e em palavra, no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo agiu em espírito e em palavra e em corpo. Viu? Mas no Apocalipse, ele agiu em espírito e em palavra. Então, seja prudente, cai fora de pastores de cadáveres. Afasta e corra atrás daquele profeta que te diz a dureza, mas te diz a profecia de verdade, que é para livramento seu amanhã. Amanhã, para depois você não ter o que queixar com Deus. Viu? Porque tem pastores que estão usando like para levar você para o inferno e não quer nem saber de você. Ele quer like. Ele não quer saber o que o Espírito Santo quer dele, não. Ele quer saber o que o YouTube vai entender. Não estou nem rasgando se o YouTube vai entender ou não vai entender. Eu quero saber o que o Pai Eterno quer de mim. Pergunta lá na sua intimidade, lá no quartinho, no seu quarto da sua casa. Pergunta ao seu pai, pai, o que o senhor quer de mim? Ele vai te dizer, segue aquele profeta que está dizendo a verdade. Cristina Fontes Maranhão, Nitiesca Alves, segue os pastores de verdade. Quem são eles? Zete Alves, missionária, pastor José Carlos de Lima. São esses exemplos de pastores, são esses exemplos de missionários, são esses exemplos de profetas que você deve seguir. Para você não ser pego desprevenido, não, desobediente. Porque prevenção você está recebendo. Como? Recado vindo do Espírito Santo. Que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e sua casa. Que o nosso Pai possa te abençoar e te guardar. E o Pai está falando para mim de novo. Afasta desses pastores de cadáveres. Corre, corre. O Pai falou, atento. Fique esperto, cuidado com os pastores de cadáveres. O Pai está falando aqui, cuidado com os pastores de cadáveres. E a resposta é essa. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Está te fazendo palavra. Quem é você para se erguer diante de mim? Não é eu que estou dizendo, não, é o livro de Jó. Quem é você? Quem é você que pode se achar um único tal diante de Deus? Quem é você para calar a voz de Deus? Quem é você para levar a profecia de Deus para outro lugar? Quem é você para fazer Deus não cumprir com o que Ele disse? Pois Ele vai cumprir com as profecias de antes e a profecia de hoje.
Até a profecia que Deus te deu, a revelação que Deus te deu, pastora Valdirene Moreira, Deus vai cumprir. A única coisa que Ele não vai fazer é te dar escada para ser Deus no lugar dele. Porque antes dele falar com a mulher, ele falou com o homem primeiro. Então a responsabilidade maior da Bíblia não é a minha, é os Adão. Cuidado com o que a senhora está fazendo com o seu marido. Viu? Porque a senhora está tirando a autoridade de Deus na casa e da casa de Deus. Mas depois não vai achar ruim, porque Deus está te perguntando: quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Jó 41, verso 10. Livro de Jó 41, verso 10. Então, para você não ficar com o assunto picado, lê o verso 10, verso 11 e verso 12. Começa do verso 9. Aí você vai entender o que o Pai quer de você. E por aqui eu vou encerrando. Por aqui eu fico. Porque o recado de Deus é só esse. E aqui nós vamos despedir. A minha live da semana já foi feita. Se o YouTube pagar bem, muito obrigado. Se não pagar também, bem também. Se você curtir, nós agradecemos. Se não curtir, bem também. Se você compartilhar, nós agradecemos. Mas se não compartilhar, bem também. Mas o que Deus me mandou, agora eu fiz. Vim aqui e te dei o recado dentro do livro de Jó, no capítulo 41 e no verso 10. Do verso 9 até o pai está falando assim, então, sela aí para nós. Do verso 9 até o verso 15, para você entender. Tudo. Do verso 9 até o verso 15. Lê. Se lê o capítulo todo, não. Mas lê do verso 9 até o verso 15. Do capítulo 41 do livro de Jó. Que todo mundo acha que ele nunca foi o profeta. Ele foi o maior profeta. Qual profeta? O profeta da fidelidade. Da fidelidade. E que profeta é esse? É de saber que na riqueza ou na pobreza, com sucesso ou sem sucesso, com dinheiro e sem dinheiro, com seguidor e sem seguidor, o único que merece a honra e a glória é o Eterno. É o Eterno. Porque vai querer debater, vai vir para lá e para rajar com o Chico e me dar varada. O pai falou, não tem problema. Devolva a varada que eu te dei. Porque se ela tem varada para dar nos outros, eu também estou cheio de vara para dar nela. O pai que bate nas ovelhas, bate nos pastores. Ezequiel 34. João 10, todinho. Porque a pastora veio falar só que o ladrão veio para roubar e dizer, mas o ladrão é esses pastores que ficam pregando mentira. E fazendo você vazar fora dos profetas de verdade. Achando que você vai cair nos likes. Para você achar que o like dela vai te levar para o céu. É mentira, leva não. Viu? E o conhecimento dela também não vai te levar para o céu, não. O que vai te levar para o céu é você ouvir os profetas. Que fala duro, mas que fala a verdade. E olha que Jó falou duro. E sofreu, mas falou verdade e venceu e teve tudo em dobro. Quer ter em dobro na mão de Deus? Quer ter tudo em dobro na mão de Deus? Então faz o que Deus te mandou. Ouve os profetas da verdade. E cai fora desses pastores de cadáveres. O pai falou. O pai está falando. Através do livro de Jó. Que eu fico feliz por saber que o Senhor me deu essa palavra. E aqui eu vou encerrando. Se caso a live cair e encerrar, não é que eu encerrei, não. Eu falei, Jesus, na hora que chegar no fim, corta. Então eu não vou dar tchau, não vou dar adeus, não vou orar, não vou fazer nada. A única coisa que eu vou fazer é que Deus te abençoe. Eu vou te desejar também. Que o meu Deus, ou o nosso Deus, venha e abençoe, que Ele possa abençoar a sua casa, mas antes de tudo, que Ele venha guardar, livrar a sua casa e te dar na tua mão o dom de ouvir a dureza
A vara, ela dói, não é para te machucar, é para te corrigir. E corrigir é endireitar. É endireitar na igreja? Não. É endireitar na denominação? Não. É endireitar nos seus passos, na sua atitude, e é endireitar na obra e na palavra de Deus. Não adianta ler a Bíblia se não tem prática. E outra, não adianta praticar depois do acontecido. Tudo é inválido. Então, sair do lugar agora para ir Rio Grande do Sul, pregar a palavra de Deus, já não vai adiantar mais não, já é tarde demais. Tinha que ter feito isso, era antes. Lá no 1º de maio, no Dia do Trabalhador, lá na manifestação de Jair Messias Bolsonaro, é que a senhora devia abrir o ouvido para isso. A senhora devia ter ido antes. Agora não, agora a arca foi fechada. Quem tinha que ir já foi. Quem perdeu a salvação, perdeu. Agora a responsabilidade é de quem? Daquele que não ouviu a profecia. Porque se tivesse ouvido a profecia e corrido antes, talvez não pagaria o preço. Agora nós não podemos fazer nada. Vai ter que passar pelo profeta Ezequiel. Vai ter que passar por Jesus Cristo. Agora vai ter que passar pelo Apocalipse. E nós não vamos poder fazer nada. O que eu posso fazer por você agora? Simplesmente pedir a Deus misericórdia pela tua alma. É engraçado que outro dia você falou que você teria que pedir misericórdia pela nossa alma. Agora é nós que estamos tendo que pedir pela sua. Que eu falei, Senhor, como é que vai fazer? Eu tenho medo dela sair do lugar e blasfemar contra o Espírito Santo. Porque ela está atacando os profetas. E é os profetas que o Senhor enviou. Né? Se fosse um profeta falso, tudo bem. Mas os profetas honestos, os missionários honestos, os pastores honestos, o Senhor pegou e falou para mim, então levanta, senta e fala. Aí eu tive que vir aqui, levantar e sentar. Viu? Eu estou pedindo a Deus, o fundo do nosso trabalho vai ficar muito melhor do que você imagina. Mas eu busquei outra coisa que Deus colocou na minha mente. Coloca sim, 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 assado, para todo mundo ver que é sim, 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 assado. Então a palavra de Deus, ela é assada, sabe? Para quê? Para não empazinar no estômago. Parece, a sensação é que Deus fala só com você. Não. Deus fala com nós aqui, viu? Nós estamos na Babilônia, escravos da Babilônia, mas é para o eterno que estamos trabalhando. Nós não estamos na nossa casa porque proibiu. Minas Gerais tem um lugar aqui que só Jesus. Não pode falar mais profecias, não pode mais usar línguas estranhas. E eu não fico em igreja que é assim. Não fico, eu falei com o Senhor, perdão, Jesus, mas não dá. Ou você é crente ou você não é. Eu falei com Jesus, Senhor, eu estou indo com meus 2 pés para a Babilônia para não ter que pecar na tua casa. O Senhor me dá licença? E pedir licença ao Pai. Pedir, porque não dá. Andar de escarpão, salto alto pode. Mostrar os montes Sinais, o Monte Horebe pode. A sarça ardente pode mostrar. A sarça ardendo, né? Os adultos sabem. Pode mostrar, né? Mostrar o varão. Agora aqui tem a moda dos pastores que veste aquelas calças apertadas para mostrar que tem cajado, meu Deus. Foi Jesus do céu. Ai, meu Deus, e agora? Como é que pode, Jesus? Agora Moisés deu na cisma de querer abrir Mar Vermelho. Agora eu vou ter que entrar na igreja e ver que o Moisés está com cajado, com aquelas calças apertadas e mostrando o varão. Precisa disso, Jesus. É necessário ver isso agora na igreja? Agora nós chegou o ponto, gente, deixa eu afastar aqui, agora nós chegou o ponto que nós estamos chegando na igreja e os pastores estão usando aquelas calças apertadinhas para mostrar que tem varão. Aqui, ó. Que palhaçada! Jesus não precisa do seu varão para abrir o Mar Vermelho, não, ué. Ele abriu lá no Jardim do Éden sem usar sua vara, guarda-vara, para você usar com a esposa no seu quarto. Nem para a esposa você não está dando conta do recado. Agora quer mostrar aí para todo mundo que a vara dele é a tal. Que os pastores... E o Senhor falou para mim. E que o pastor... Oh, Jesus, e o pai está falando.
Ele dá o recado, ele mostra e traz a revelação. E é pastor que Deus vai cortar cajado. O pai falou, eu vou cortar. Se eu não corto, eu vou cortar. E há dois meios, assim como tem dois par. Deus pode fazer o seu cajado afrouxar, e você ficar, ó. E Deus pode fazer você entrar numa sala de cirurgia e fazer, ó, e para nunca mais. Tem que usar varão, né, pastor? Porque pastor agora quer conquistar as ovelhas com varão. E Deus não precisa de Moisés com varão exposto, porque a vara de Deus não está... Eita, Jesus, deixa eu falar o escroto. Porque a vara de Deus, ela não está, não é atrás da sua cueca, meu Jesus, tive que falar. E ela não está dentro do gavião da sua calça. A vara de Deus está na boca, é na palavra, é no livro sagrado. Então, ó, é perca de tempo você achar que vai ganhar uma para Jesus com essas calças apertadinhas. Achando que você pode usar calça apertadinha. Você usa a calça apertadinha, tá apertado, tá em pecado e quer doutrinar as irmãs. Quer doutrinar as irmãs. Você não vê que está em pecado, mas quer doutrinar a mulher. E as irmãs que diz que agora é serva do Senhor, da não entrar nas igrejas com vestido de alcinha e fazer aquela dança do ciricutico. Tá dançando na roda e acha que é poder. Eita, senhor, cuidado, que o pai falou, viu, que vai cortar varão. Ixi. E que vai parar as pernas da saia. Cuidado, que Deus vai pegar pesado. Cai fora, fica longe desses pastores de cadáveres. Vai seguir aqueles que pregam os princípios de verdade, tanto pastores como padres. Padre está ensinando a verdade, anda com ele. Anda. Porque Deus vai pegar até com os padres. Agora Deus vai pegar até com os padres. O padre que tiver com a verdade na mão e tiver coragem de falar o que é verdade, eu vou dar ovelha. Mas os que não tiver, eu vou tirar. Os pastores que vier pregar a verdade como a Bíblia diz, para fazer as ovelhas andar no meu princípio, eu vou dar ovelha. Mas aqueles que não, eu vou tirar. E quer saber que o pai mandou falar, viu? Que a Bíblia não ensina a gente ler. Ela ensina a gente fazer. Ela não foi feita para você ler. A Bíblia não ensina a gente ler. Não ensina, ao contrário. A Bíblia, ela é um livro que ensina você a fazer e não a ler. Cai fora. Viu? E eu estou tentando terminar. Aí Deus manda mais, eu acho que